Olá pessoal, tudo bem? Mais um tema para os nossos vídeos curtos, a pedido dos nossos seguidores para o sábado. Vamos atender aqui a seguidora Aline Cristina sobre medo, como controlar o medo. Bom, basicamente a gente tem que primeiro entender como nasceu o medo. Lembrando que no discorrer das nossas lives sobre emoções, nós falamos que nós temos registro automático de memória, ou seja, o nosso cérebro registra automaticamente as nossas memórias, ou seja, as nossas emoções se dá à medida das nossas memórias e as nossas memórias no sentido de que se dá as nossas emoções. Então meio que é uma coisa que sempre está casando, sempre está andando de mãos dadas, né? Não tem como se falar de memória sem falar de emoções, não tem como não falar de emoções sem falar de memória, enfim. E aí, partindo disso, desse pressuposto, a gente vai entender como nasce o medo. Ou seja, se nós falamos aqui do registro automático de memórias, né, que se deu através de emoções, e quais são as emoções? Pode ser medo, pode ser tristeza, angústia, apaixonado, angustiado. A gente tem de 25 a 30 emoções a depender do teórico. Então, se esse registro automático de memória, ele registrou o nosso medo, que é uma das nossas emoções, quer dizer então que essa sensação veio com uma certa situação. Ou seja, alguma coisa traumática aconteceu na sua vida, tá? Que registrou de forma angustiante esse medo. Então, esse registro automático de memória, ele tende a acionar mais o registro de memórias no sentido angustiante, muito mais vezes do que aquelas sensações e memórias e emoções registradas de formas saudáveis. Ou seja, o medo é uma das emoções, né, que nos traz repulsa, nos traz angústia, nos traz a sensação de coisa ruim. Então, logo essa sensação de medo, essa emoção de medo foi registrada não numa situação boa. Então, nosso registro automático de memória tende a remeter mais vezes a essas situações negativas do que as positivas. E a seção do mais essas emoções negativas do que as positivas, pelo fato de serem registradas no momento mais de angústia, então isso de fato nos marcou. Então toda vez que a gente aciona o medo, que é aqui o que a gente está falando em especial, né, isso nos tira uma certa capacidade de inferir, de correr atrás, de acreditar que vai dar certo, de apostar, né? Então o medo, ele nos paralisa. E essa foi a questão aqui proposta pela nossa seguidora Aline. Como controlar o medo? Bom, Aline, uma vez revisto o seu campo inconsciente e você vendo que de fato houve uma sensação de abandono, ou que alguém te melindrou lá atrás, né, te deixando uma sensação de, passando mesmo a sensação de que você não podia controlar algo, ou a certa brincadeira que muitos pais fazem, o homem do saco vem te buscar, né, ou uma sensação de abandono que os pais deixaram você, e você, por medo de passar essa nova situação, novamente essa situação, se remeter aos mesmos sentimentos de angústia, você automaticamente registra em forma de medo, né, essa má sensação no seu registro automático de memória, né, lá na amígdala, né, porque tem a amígdala da garganta e tem a amígdala do cérebro. Então você registra lá na amígdala, que fica dentro do sistema límbico, né, responsável pelas nossas emoções, essa sensação de medo. E como que você controla, né? Você passa a ter discernimento de que você tem um certo medo, né? E você, como adulto, você passa a tomar essa criança, ou seja, quando você teve essa sensação de medo, quando você registrou, você vai rever essa situação, você vai ressignificar, né? E você meio que, como a gente usa essa expressão, você como adulto, agora reconhecendo as suas emoções e quer se controlar, né? Estudando ali o seu autoconhecimento, que é a chave do profissional e do pessoal, né? O que te leva pra frente, o que te posiciona, o que te impulsiona e te posiciona no mundo, o que te faz uma nova versão todos os dias, o que te permite, na verdade. Então, você vai se fazer da nova expressão que nós utilizamos muito, que é tomar a criança pela mão. Ou seja, você é um adulto hoje reflexivo e sabe desse seu problema, né? Então, você identificou, uma vez identificado, você toma então essa criança
pela mão como adulto, né? Ressignificando essa sensação. Ou seja, você vai trazer à memória coisas que puderam ter sido acionadas em você, situações que você passou, que te fez remeter à sensação de medo, e você vai ressignificando, tá certo? Então essa é a dica de hoje. Bom, já falei tudo que eu tinha que falar aqui sobre medo, porque eu fiz aqui uma pauta para ver o que passou ou não desapercebido para você. Tá certo, Aline? Beijo e mandem mais sugestões, tá bom, gente? Beijo. Fiquem com Deus.